Ok, vamos começar então a organizar o nosso projeto. Você já percebeu que eu estou criando tudo manualmente. Eu criei a pasta src, eu criei a pasta index, eu criei o package.json, tudo isso na mão. Quando nós trabalhamos no universo JavaScript, nós fazemos muita coisa na mão, tá? Existem, lógico, as ferramentas que nos auxiliam, como, por exemplo, o NPM, mas na questão da estrutura do projeto, o desenvolvedor ele é bastante livre para utilizar o que ele quiser. E eu sou um pouquinho obcecado com a questão da organização. Então, eu já percebi a tendência desse arquivo de entrada crescer bastante. Aí eu vou começar a separar. Primeiro, eu vou separar a criação do server. Então, aqui dentro de src, eu vou criar uma pasta chamada server e dentro dela um arquivo chamado index. Ok, e aí eu vou tirar daqui, passar para cá e vou exportar o meu server, tá? Agora, o server daqui, ele será o que eu importar da pasta server. Você deve estar se perguntando, trocou 6 pelo meia dúzia? Nesse momento, sim. Mas, dentro em breve, nós começaremos a adicionar diversos middlewares. Por exemplo, para gerenciar a questão de CORS, Cross-Origin Resource Sharing. Também um middleware para fazer o parse do body, para quando se receber um objeto numa chamada post, isso ser transformado num objeto JavaScript e ser colocado à disposição do meu script aqui no Node. Tudo isso é feito através de middlewares. Então, uma vez que eu separei dentro de um arquivo específico só para configuração de servidor, eu garanto que eu estou separando por responsabilidades, tá legal? E aí eu vou fazer a mesma coisa para rotas. Então eu vou criar aqui uma pasta routes, ou melhor, eu vou criar uma pasta http e vou chamar o arquivo de routes. Ok, e aí este routes, eu vou chamar a partir da criação, deixa eu salvar aqui por enquanto, eu vou deixar comentado, tá? Esse arquivo index, a tendência é que ele fique só com estas duas linhas, tá? Ele serve como o arquivo de entrada do Node e ele serve para rodar a aplicação. Posso até fechá-lo. Muito bem. Aí, aqui eu vou pegar routes, vai ser igual a require, uma pasta acima, http routes. Não preciso colocar o JS, tá? Então, a partir da pasta server, eu subo uma, eu estou no src, entro em http e importo routes, tá? Esse routes, ele será um método. Então, const routes, um método que vai receber o server, para que eu possa, tendo o objeto server, arrumar a indentação aqui, muito bem. Qual que é a reclamação aqui? Eu criei uma variável, mas eu não a utilizei, tá vendo? Routes is assigned value, but never used. Então, o que eu preciso fazer? Module exports igual a routes. Tá? Toda vez que eu quero que alguma coisa esteja à disposição do universo da minha aplicação, eu associo a module exports. Isso torna disponível para que seja feito o require, ou seja, seja feito o import. E como eu estou exportando um método, então agora eu vou chamar esse método passando o server. Ok? Por exemplo, se eu tivesse outra constante aqui, qualquer coisa que fosse igual a x, essa qualquer coisa jamais estaria à disposição do index de server. Por quê? Porque ela não foi exportada, tá? Só routes.
Então isso faz com que eu tenha uma certa privacidade dentro dos meus arquivos. Então vamos só garantir que a aplicação ela continua funcionando. Vamos checar aqui primeiro no terminal. Ele está reiniciando toda vez que eu salvo. Perceba a quantidade de instruções de output, restarting, starting. E aí teve um momento que a minha aplicação quebrou, tá? E o que acontece? Quando a aplicação quebra, ele coloca a mensagem aqui. Isso acontece direto durante o desenvolvimento, você não tem que se preocupar com isso. Era uma ação que ainda não tinha sido terminada. E aí toda vez que eu salvo o arquivo, ele já reinicia, não tendo nenhum problema, fica tudo verdinho aqui. E aí, só para finalizar esse vídeo, a gente volta ao browser, atualiza a página e tudo continua funcionando. Então, só para fazer um recap desse vídeo, primeiro, eu criei duas novas pastas, uma só para configuração de servidor, uma só para conter coisas relacionadas a HTTP, e nesse momento eu tenho apenas routes ali. E aí, a partir do meu index, eu chamo o server, que por sua vez, né, ele é criado, ele importa o método de rotas, passa o server, e aí lá em rotas eu utilizo o server para poder criar as rotas, tá? E aí esse arquivo de rotas, a tendência é que ele cresça bastante, e aí eu posso quebrá-lo em diversos outros arquivos que aí passarão a viver dentro da pasta HTTP.